Bom, é o seguinte, ele deu esse exercício 1 aí, ó, com essas duas perguntas aqui. A condição de equilíbrio, né, quando a força resultante é igual a zero e o torque igual a zero. O torque vai ser no Z, né, no eixo Z, e força resultante x e y. Nesse caso aqui é só o y, né. Mas aí depois ele pergunta por que o centro de massa tem que estar entre P1 e P2. Nesse caso é esse ponto aqui e esse ponto aqui. E para explicar as condições em que explicar as condições também que N1 é igual a N2. Isso tem que ser explicado. Só que a gente tem essas três equações aqui, ó. Tem essa daqui, tem a da força resultante, tem a do torque. A ideia é simplesmente fazer um sisteminha entre elas e descobrir as condições de existência. Por exemplo, vamos pegar essa primeira parte aqui, depois a gente vai pegar o torque, depois a gente vai igualar isso aqui. E explicar, né? Mas primeiro vamos pegar as condições de equilíbrio e explicar aqui o probleminha. Primeiramente, aqui está o nosso eixo de coordenadas e aqui está o eixo Y. Aqui eu escolhi como ponto zero. Esse aqui é o ponto de centro de massa, né? Porque é um pouquinho acima, mas não importa muito. Aí é o seguinte, esse ângulo entre o vetor da posição, vetorzinho aqui, da posição e a força atuando, esse ângulo aqui. Você precisa poder fazer o produto vetorial. O bloco está aqui, a normal desse ponto aqui está nessa direção e esse aqui está aqui. O que a gente vai fazer? No questão do y aqui, né? A gente vai igualar. Como a força resultante é igual a zero, a gente vem aqui, ó, para cima a gente vai adotar que é positivo, para baixo negativo. E colocar aqui N1. Nesse caso aqui já está no eixo Y, não precisa falar que é no eixo Y, mas tanto faz. Aqui o N1 mais N2 menos, porque P é negativo, né? Está de sentido diferente, igual a zero. Ou seja, P é igual a N1 mais N2. Tá aí tudo bem. Agora, a gente vai calcular o torque. O torque é um pouquinho mais complexo, que envolve o vetor, né? Que vetor é um pouco mais complexo de mexer. Mas basicamente é só usar a regrinha da mão direita. Você segue com os dedos, né, no sentido da direção, tipo, em direção à força, e quando você chegar na força, você desce. Você segue isso daqui como a força, isso aqui é o caminho. Nesse caso, e quando você fizer isso aqui, seguiu e depois virou para a força, isso aqui apontar para cima, significa que é positivo. Se fizer isso e descer, dar para baixo, é negativo. Mas você também pode escolher. Se para cima é negativo, para baixo, tanto faz. Mas o que importa é que tem que estar diferente. Nesse caso aqui, ó, da força do peso atuando no centro de massa, você vai seguir assim, né? E descer. Seguir com a posição e descer. E isso aqui vai dar o que? Negativo. Como a gente tem a condição do torque resultante igual a zero, nesse caso aqui vai ser o produto vetorial, né, de R, produto vetorial com P, negativo. Esse aqui, né, vai ser zero, porque a distância é zero. Essa distância aqui é R2, né, e com N2. Aí você vai vir somar, porque isso aqui é positivo, né, se você fizer aqui, dá positivo. Aí vai ser R2, né, esse aqui é o R de centro de massa. R2, produto vetorial com N2. Isso aqui tudo igual a zero. Como é que você faz o produto vetorial? Você vai pegar os valores absolutos, centro de massa, multiplicar pelo valor absoluto de P, vezes o seno entre eles, que aqui eu chamei de θ. E somar com... Como esse aqui é um ângulo reto, o seno deles é 1. Então vai ser simplesmente R2 vezes N2. Isso tudo igual a zero. E aí, a partir disso aqui, a gente vai encontrar a relação da normal com peso. E esse R seno de θ, nada mais nada menos que esse, o x. Do x daqui até o centro de massa. Na barra, no eixo, né? Vai ter um y e vai ter um x. Mas nesse ponto aqui, o que importa é o eixo x. Ou seja, isso aqui é igual a x. A gente vai descobrir que N2 é igual a P vezes
no caso x aqui, né, sobre R2. Aí, a partir disso aqui, é só simplesmente ir encaixando nas fórmulas. Nesse caso aqui, se você igualar N1 com N2 e colocar o N2 no lugar do N1, você vai descobrir a relação entre o N1 e o peso, que isso é só igualar. É outra história, vai ser o que? O N1 vai ser igual a quanto? Vai ser a P, já vou fazer aqui direto, porque você pode fazer depois. Vai ser 1 menos X aqui no caso, né? X aqui, X sobre R2. Bom, depois que você descobriu esses dois, você vai querer provar o porquê que P1 tem, o centro de massa tem que estar em P1 e P2, né? O X do centro de massa. Aí o porquê está naquele lá que o N1 tem que ser maior ou igual a zero, e o N2 tem que ser maior ou igual a zero. Aí você simplesmente vai igualar isso aqui maior que zero e esse daqui também maior ou igual a zero. Aí você vai descobrir, né, que você vai ter que sempre vai estar aqui entre esse e esse. Se você fizer no caso esse aqui, por exemplo, né, P vezes X sobre R2 e maior ou igual a zero, o que você vai ter? Que nesse caso aqui, né, tipo, se passar o P dividindo para lá, vai tudo ser, você vai descobrir que o X tem que ser maior ou igual a zero. Isso é uma condição. X tem que ser, no caso aqui, positivo para cá. Só que isso não é tudo. Você tem que pegar o N1 agora e igualar a maior que zero. P1 menos X sobre R2 maior ou igual a zero. P vai embora, passa para lá. 1 tem que ser maior ou igual a X sobre R2. Como X nunca pode ser maior que zero, isso aqui é positivo. Aí é o seguinte, esse x como tem que ser maior que zero, o r, se ele passar do valor de x, ele vai ser menor que 1, e não pode. Ou seja, o r tem que ser maior ou igual a x. Porque senão, o que vai acontecer? Se o r for igual a x, né, dá 1. Mas se ele for menor que x, por exemplo, x é igual a 1 e r é igual a 0,9, dá maior que 1. Ou seja, r tem que ser maior que x. Aí a gente vem aqui e coloca, né, que o x, que é o centro de massa, tem que ser maior ou igual a 0 e, no caso aqui, né, o r tem que ser maior que 0 e o x menor que r. Isso aqui a gente provou o 3. Nesse caso aqui, o 2, né? Aí, agora é só mostrar onde é que é a condição entre N1 e N2. Só apagar. Igualar os dois, né? Que no caso aqui é P1 menos X sobre R2, que iguala com P X sobre R2. P vai embora, tem um X aqui. 1 vai ser igual a 2x R2. Ou seja, você passa para lá dividindo, x sobre R2 tem que ser igual a meio. Ou seja, isso aqui significa, né, que o x, né, se eu passar para lá, x é igual a R2 sobre 2. Ou seja, se o centro de massa estiver exatamente no meio, as normais vai ser igual, que é bem intuitivo isso.